Vamos lá, ó. Conhecendo Império de Metal do Digimon. Vídeo de quem? Eu nem vi, né? Vídeo do Genai. Cara, eu não sei onde eu coloco minha câmera. Acho que eu vou colocar minha câmera aqui embaixo, peraí. Acho que aqui tá bom, né? Tá suave. Uma coisa que normalmente eu vou fazer nesses vídeos, eu quero explicar pra vocês o que são exatamente esses campos, né? Normalmente os Digimons em certos jogos, em certas coisas, usam essa coisa de campos como vantagem e desvantagem também. Mais um tipo, né? Digimon. Eu nunca vi isso, na verdade. Coisas que fazem isso. Eu posso ter jogado jogos que não tem isso, né? Faz sentido. Vacina, vírus, etc. Daí a gente tem os elementos mesmo, então fogo, água, etc. E a gente tem também os campos. E no caso dos campos, a gente está falando de certos campos terem vantagem sobre outros. E qual é o motivo disso? A gente já vai chegar lá. Então, basicamente, o que acontece no mundo digital para que esses campos existam é que, bom, literalmente a gente tem certos grupos de Digimons que existem e eles formam grupos de certa forma, quase como se fosse... Caralho, olha quanta peça de Mugen Dramon, Metal Greymon e... apenas uma tá ligado? Reunião de vários Digimons que são bem semelhantes. E daí a gente tem um campo, digamos assim. E esse campo domina uma certa área e faz uma certa coisa dentro do mundo digital, óbvio, de maneiras diferentes. Como a gente tá falando... Ó, tem um Triomon passando aqui em cima. Tal, eu acho que já deve vir na mente de vocês mais ou menos qual tipo de Digimon que domina sobre isso, até pelas imagens que vocês já devem estar vendo por aí, vocês vão começar a entender. Porém, vamos agora para o Império de Metal propriamente dito. Começando então pelos Digimons que formam o Império de Metal. Esse aqui eu não conheço não, mano. São basicamente Digimons máquina, Digimons robôs, ciborgues, Digimons que sejam mecânicos de qualquer maneira. Então seja lá qual for o Digimon que vier à sua mente agora, quando você pensa nesses tipos de Digimon que eu mencionei, ele pode sim fazer parte do Império de Metal. Isso significa que eles sempre trabalham juntos? Não exatamente, porém a gente tem alguns exemplos deles sim trabalhando em conjunto para estarem construindo certas coisas. Resumindo, campos são tipo um mini grupo de Digimon que compartilham semelhanças, tipo espécie, habilidades e habitats. Ah, pô, por que campos, né? Não faz sentido. As outras palavras que você mencionou fazem mais sentido. Espécie, tá ligado? Habitat, habilidade. Eu já vou chegar lá, obviamente. E daí o que eles representam? Normalmente eles representam as cidades dentro do mundo digital e grandes fábricas. Ou fábrica, teve aquela cidade do Digimon 02, então, se né? Você já assistiu as temporadas do anime, jogou os jogos de videogame, leu mangás de Digimon, por aí vai, e você viu cidades futurísticas ou até uma cidade grande mesmo, industrial, né? Tal, ou você lembra de ver alguma fábrica ou algum Digimon que lembra uma fábrica, pode apostar que pelo menos um pouco dele tem a ver com o Império de Metal, se não completamente. E essa cidade com certeza vai estar cheia de Digimons parecidos. Ah, esse é do Cross War, eu lembro. O Cross War, esse aí. Então, se vocês lembram, um grande exemplo disso é lá em Digimon Adventure, quando eles encontram com o Andromon pela primeira vez. Era uma cidade enorme, parecia uma cidade ultra futurística no meio de um mundo cheio de monstros, né? Não era uma cidade, era uma fábrica, né, pô? Esse é apenas o começo. Vamos agora entender essas coisas um pouco mais. Você então já deve ter pensado assim alguma vez: poxa vida, os Digimons do mal do mundo digital são aqueles que vêm da área escura, são os Digimons como o Devimon, Miotismon, o Piemon, etc. Nada a ver, nada a ver isso aí. Lá no começo dos primórdios, quando eles estavam criando essas ideias de campos, eu diria que o campo que mais se encaixava com o lado mais do mal e misterioso era o Império de Metal. Pô, eu acho que podiam fazer um anime do Digimon focado nesse bagulho do Império de Metal, né? Porque é mó interessante. Tipo assim, tem uma parada meio Sonic, sabe os filmes do Sonic? Os desenhos, quer dizer, os jogos. Caralho, falei tudo errado. Que o lance do Sonic é resgatar os animaizinhos que estão transformando em robô pelo Eggman. É tipo isso. Podia ter isso, tá ligado? A galera tá ali no Digitaruardo, de boa e tal, e aí começa a surgir uns Digimon diferentes, modificado e maquinado e por aí vai, tá ligado? Meio que forçando a digievolução de uma forma diferente, que eles não conheciam, que dá início a esses Digimons meio máquinas e tal. Até chegar no Mugen Dramon e por aí vai. E por que isso? Bom, porque muitos Digimons, eu acharia super interessante. Que se transformavam, por exemplo,
tinham sempre conexões com o Império de Metal. Era culpa do Império de Metal, culpa das fábricas, das máquinas que estavam lá no meio do mundo digital e elas transformavam A maquinarização. os Digimons diferentes, ou criavam Digimons que pareciam máquinas destruidoras e por aí vai. Então o grande... O Reboot tentou isso, eu lembro que foi lá no começo, né? Que eles encontram aquela ilha e tem lá, tem o Solarmon, o Gorilamon lá, tem vários Tankemon e os bichos, vai... Mas não explicaram porra nenhuma, era só uma base aleatória e é isso. O exemplo que vem à mente sempre é o Metal Greymon. Então muitas pessoas, por exemplo, lembram do Greymon, e daí depois ele evolui pro Metal Greymon, e a gente lembra no Digimon Adventure, e isso acontece... Pô, o Metal Tyrannomon muito feio, cara, na moral. Queria que trocasse o design dele. Os Metal Greymons, aparentemente, eles sofriam modificações no corpo deles, que faziam com que eles ganhassem aquelas partes de metal. Isso... Alguém mencionou outra live, na live de Digimon, uns 2 jogos online de Digimon. Vocês acreditam que eu tô até agora pensando nisso? Tô muito querendo jogar. A gente faz o nosso clã, tá ligado? A gente faz nossa guilda lá, nosso clã, e sai espalhando a palavra do Ranzinho, mano. Só que a gente tem que escolher um dia pra isso. Domingo, talvez. Não esse, mas o próximo. Talvez a gente possa fazer isso. Fiquei com vontade pra caralho de jogar. Era culpa do Império de Metal, era trabalho deles, de alguma maneira, do líder deles, seja lá quem for. Até hoje a gente não... Eu só não sei qual a gente vai jogar, né? Porque vocês são especialistas, eu não conheço nenhum. Vou falar mais disso. Porém, muitos Digimons como o Metal Greymon surgiram, né? Então a gente tinha, por exemplo, Metal Tyrannomon, a gente tinha o Andromon, a gente tinha o Boltmon, a gente tinha muitos outros. Então todos esses Digimons têm conexão com o Império de Metal. Óbvio que a gente tem outros Digimons como o Guardromon, que é um Digimon mais simples, ele é só um Digimon eu gosto do Guardromon que anda por aí, ou os Hagurumons, né, que criam as engrenagens lá e tudo mais, mas normalmente são apenas Digimons máquina que ficam andando por aí. E o mais interessante é que desde o começo todas essas coisas de criação e modificação de Digimon pareciam tudo ser parte de um grande plano, e realmente de certa forma era. E é aí que a gente chega no nome Mugen Dramon, e acho que todo mundo conhece muito bem um dos 4 mestres das trevas. Mugen Dramon muito brabo, também mano. Conhecido como Machine Dramon. Foi um Mugen Dramon faz muito sentido. Pelo Império não faz sentido Metal, não, muito mais da hora. Há muitos anos atrás, e lá no começo da franquia Digimon era considerado o Digimon mais poderoso que existia, com canhão infinito e energia destruidora pra caramba. Amanhã tem Gas Joaninhas? Não, amanhã não vai ter. Só semana que vem, talvez. Depois disso, muitos outros Digimons ridiculamente fortes surgiram, mas ele ainda continua se destacando sempre, com certeza. Naquela época ele era visto como o mais poderoso. Então, é uma máquina destruidora, é o Mugen Dramon. Ele é um Digimon que pensa rápido, mas ao mesmo tempo parece que pensa muito pouco. E ele tá lá apenas para cumprir missões. Ele pensa só o essencial, né, mano? Só o que importa. E o mais interessante é que muitos Digimons, vários que eu já mencionei para vocês inclusive, são protótipos. São Digimons que foram construídos, tem partes de metal aqui e ali, que foram construídos apenas para que eles chegassem no Mugen Dramon. Então, por exemplo, o próprio Metal Greymon, ou o Metal Tyrannomon, o Andromon, vocês vão perceber que o Mugen Dramon tem um joelho, né? Do corpo dele de vários e vários Digimons ciborgues diferentes e por aí vai. Então, parece tudo um grande plano enorme, que foi arquitetado por alguém, ou um grupo, algo do tipo. Existe alguma HQ incrivelmente poderoso. Existe alguma história, alguma novel, qualquer coisa assim, que conta esse bagulho do Império de Metal? Ou só tá ali na lore e explicam em coisas aleatórias durante vários outros tipos de coisa? A gente vê algumas coisas semelhantes a isso, por exemplo, se vocês jogaram o jogo Digimon World, lá a gente tinha um Analog Man, era um cara incrivelmente inteligente que queria dominar o mundo inteiro. E qual Digimon que ele criava era um Mugen Dramon também. Então, sempre se conectou esse Digimon com tudo isso, sempre a gente tem na mente assim, poxa, e era justamente um Digimon que foi construído por alguém que modificava Digimons. E a gente tem ainda mais exemplos disso. Quando a gente pensa, por exemplo, no Chimeramon. Chimeramon papo reto, mano. Basicamente, mas ele também foi construído de alguma maneira. Ele foi construído, papo reto, mano. E aparentemente ele também serviu de alguma maneira pro Império de Metal. Então tem várias conexões aí. A gente já vai chegar mais ainda no que eu acho que talvez seja o líder de certa forma daqui a pouco.
Mas agora que a gente entende mais ou menos que a gente tem basicamente um time do mal, eu acho que seja do mal, trabalhando por Acho fora que no mundo seja. digital e Pra mim é fazendo quase esse tipo certo de isso aí, coisa. mano. Vamos para o que realmente tudo isso representa. Curiosidade, os 4 mestres das trevas, cada um representa um campo diferente. Metalstramon comanda os salvadores das profundezas, aquáticos e gélidos. Pinocchimon comanda os guardiões dos ventos, insetos, plantas e pássaros. Mogendramon comanda o Império de Metal. O Piemon comanda os soldados do pesadelo, demônios mortos-vivos e anjos caídos. Coró. Não importa como você veja tudo isso. Nossa, cachorro, tu veio aqui só pra se molhar perto de mim, é isso mesmo? Toda molhada. Meu Deus. Com certeza uma ameaça, um problema gigantesco completo para o mundo digital. É uma coisa que não deveria estar acontecendo e aparentemente acontece geral. Tem muitos mundos digitais e a gente vê que essa história vem lá dos primórdios. Poxa vida, será que isso afeta todo mundo e tudo e tal? Por que os deuses do mundo digital não fazem nada contra isso? Bom, muitas pessoas teorizam que os líderes por trás desse império de metal sejam seres humanos, sejam pessoas mesmo. E graças a isso, talvez por eles serem programadores e algo do tipo, os deuses do mundo digital não seriam nada se comparado a pessoas mesmo, criando linguagens de código e um monte de coisas e modificando os Digimons e por aí vai. Talvez essas pessoas aí sejam tão poderosas de certa forma quanto certos deuses do mundo digital. Vai saber, né? A gente até entende, quem, por exemplo, sabe de Witchon e o mundo mágico lá, do mundo digital e tudo mais, que a linguagem de programação avançada é basicamente vista como magia dentro do mundo digital. Ela cria coisas do nada, e criar Digimons e modificar Digimons parece muito com isso. Então, bem interessante aí para se pensar, né? Mas olha o Cyber Sleuth que estamos jogando aí, ó. Onde, de certa forma, recentemente, a gente fica sabendo sobre um grupo chamado o Crack Team, né? Esse Crack Team, eu já vi muitas pessoas pedindo para mim falar só sobre esse grupo. Eu até pretendo em um vídeo mais pra frente ainda. É basicamente a mesma coisa que o Império de Metal, se você pensar bem. Inclusive, aparentemente tem uma certa... Pior que eu não sei, mano. Esse povo da onde? Ele tem no Cyber Sleuth? Não percebi, não lembro. Eventos no Digimon Pendulum, que é no bichinho virtual, basicamente. Digimon Pendulum. Viu-se que o Crack Esse não conheço. parecia estar envolvido com a criação do Império de Metal. Então, o que é esse Crack Team? Poxa vida, é um grupo de hackers e pessoas extremamente poderosas em programação. Então, quando se fala dessa maneira, mais uma vez, vai-se pra... Oxe, isso aqui é um Guilmon? É um Guilmon, né? Digimons mesmo, mas muito provavelmente humanos, que estão trabalhando de alguma maneira dentro do mundo digital. Né? E eles já fizeram muitas coisas, estudam coisas diferentes, de Digimons diferentes, para tentar desenvolver coisas diferentes. Né? Parece que eles estão criando armas extremamente poderosas. Então, por exemplo, a gente tem Digimons como o Caos Dramon, que é uma modificação. Cara, esse Digimon aqui, mano, ele é putaria, velho. Esse Digimon aqui, cara, eu não... Eu não consigo tancar esse Digimon, cara. Eu acho que a primeira vez que eu vi ele foi no... A gente tava jogando o Next Order, né, mano? Cara, esse aqui, o Gandramon, né, mano? Isso aqui, cara. Isso aqui é surreal, mano. Mandou R$20, mandou R$20. Obrigado pelos R$40, mano. Mandou 20 para patrocinar mais 4 episódios de Invasorzinho. Mais 4 episódios. É isso então, mano. Deixa eu até anotar aqui. O bom que amanhã é a live que a gente vai ver todas as coisas, né? Então, já vamos, né? Já vamos enchendo aí o repertório. Inclusive isso me lembrou. Semana que vem a gente vai mudar todo o nosso cronograma de lives só por uma semana. Só pra gente assistir as coisas que foram patrocinadas. Só pra gente assistir, porque tá acumulando muita coisa e eu não quero deixar vocês esperando. Então, semana que vem, de segunda até sábado... Não, de segunda a sexta. Acho que se eu conseguir resolver o bagulho do cosplay do Cat Noir e da Ladybug, sábado vamos ter Ladybug normal. Mas, até lá, de segunda a sexta, vamos ver só as coisas patrocinadas. Beleza? Deixa eu até botar aqui, ó. Mais 4 episódios, né? E... cadê? Editar mensagem. Então,
Então 7, 8, 9, 10, 11. 11 episódios. É isso. Até episódio 11. Muito obrigado aí, meu querido. Educação é um fortalecimento do Mugen Dramon, né, que já tinha sido criado pelo Império de Metal. Isso aqui é um... Que Digimon é esse aqui? Não é o Metal Sidramon, é outro bicho, né? Ele parece um rato. Ó os dentinhos aqui. A gente tem o Gundramon, né? Gundramon ou Gandramon, que é parte dos Três Mosqueteiros. Aparentemente ele também foi feito pelo Crack Team e o Império de Metal. E daí a gente tem o Aegis Dramon, né? Ou Aegis Dramon. Giga Sidramon? Cara, eu nem sabia que tinha. Peraí. Giga Sidramon, ele é uma linha ele é um mega alternativo, né? Alternativo, né? Do Mega Sidramon, certo? Porque o Mega é o Sidramon, aí vira o Mega Sidramon, aí vira Metal Sidramon. Então ele também pode virar um Giga Sidramon? Uma outra linha? Inclusive, se eu não me engano, eles criaram o Gandramon por conta que ficaram sabendo da piada da gringa que Digimon era o bicho cheio de armas, fizeram só pelo meme. Foi o que eu pensei. Mas obrigado pela confirmação, porque eu pensei, cara, não é possível, mano. O bicho é uma arma ambulante, mano. Armas ambulante, né? O Giga Sidramon, o Metal Sidramon com anticorpo X. Ah! Agora faz sentido. Misturas de Digimons. Agora faz sentido. Né? Sabendo que eles têm conexão com o Império de Metal, ou seja, também pelo Império de Metal. Daí a gente tem Digimons como a Giga Sidramon, que é uma modificação e uma melhoria da Metal Sidramon. E são Digimons que, se vocês prestarem atenção, ocupam vários pontos diferentes estratégicos. Esse bicho tem um barco na cabeça, impressão minha, mano. Em terra, outro consegue lutar melhor voando, outro consegue lutar melhor no ar. E eles são todas máquinas extremamente poderosas que aparentemente trabalham juntas, né? Como eu mencionei para vocês mais cedo, dentro do Império de Metal, esses Digimons máquina parecem que às vezes trabalham todos juntos numa grande equipe. E se você tem máquinas de guerra tão poderosas assim, obedecendo apenas uma pessoa, um Digimon ou um grupo, alguma coisa, isso pode ser extremamente perigoso. Pode ser que esteja... O Aegis Sidramon é um Plesiomon modificado com dados da família Sidramon. O Plesiomon é aquele que a gente viu no Hunters, né? Tava lá cuidando de um ovo. Tentando fazer tudo isso para dominar os mundos digitais e o mundo real e por aí vai. Nós vamos falar um pouco sobre esse trabalho em equipe agora. Esse vermelho aqui é qual mesmo? Porque ele parece um Mugen Dramon, né? Mugen Dramon vermelho. Qual é o nome dele mesmo? Ele acabou de falar, mas esqueci. Tá em japonês essa porra aqui. Recentemente, junto com os últimos Digimon Pendulum que foram lançados, ou seja, bichinhos virtuais, a gente teve ele tava no Next Order, Caos Dramon, de cada um desses campos, obrigado. grupos aí. E a gente viu um pouco de vários deles, um deles sendo o Império de Metal. Então essa imagem aí que vocês estão vendo, por exemplo, é disso. E eles estão basicamente fazendo o quê? Estudando melhor como funciona esses campos, essas partes, esses tipos de Digimons diferentes no mundo digital. E o mais interessante é que o Império de Metal está literalmente focado nesse trabalho em equipe deles. Eles literalmente começam a construir as coisas, eles vão passando como se fosse um arrastão. E eles servem em cidades do nada. Capitalismo! Então, de repente, uma cidade. De repente, uma fábrica. E a gente vê esses Digimons andando e trens Digimon passando e carregando as coisas. E Digimons mecânicos dragão carregando as coisas também. Pensa num bicho que gosta de... né? Peças e Digimon gosta de construir. Cortar metal, cortando metal um atrás do outro. E eles trabalhando em união de uma certa maneira... Aí, alguém me responde rapidão, porque eu já tô ficando confuso. Esse bicho, ele é muito, muito grande. Ele tá lá... Não, tá não. Ele tá aqui perto, né? Ele é pequenininho. É porque eu tô olhando tanto pra essa imagem que eu já fiquei na dúvida se ele era muito gigante, tava lá atrás, ou se ele tava aqui pertinho e ele era pequitito, mas acho que ele tá perto. Ele é mencionado na descrição. Eita porra, foi mal. Tudo isso, que parece que eles estão debaixo de ordens de alguém. Não parece que eles fazem isso sozinhos. Tipo, de repente deu vontade neles e eles começaram a fazer tudo aquilo. Jazarmon, ele é pequeno? Foi o que eu pensei. Todos eles ao mesmo tempo. Né? São inclusive vários Digimons que normalmente você nem imaginaria. Poxa, por que esse Digimon está trabalhando junto com esse? Mas eles estão. Ainda é nível então, criança. É interessante como mesmo depois de todos esses estudos, faz sentido, coisas né? novas que são descobertas, mesmo assim, a gente ainda chega nisso de eles estão tentando avançar, construir mais coisas, descobrir mais coisas, e eles trabalham juntos em equipe por algum motivo, e é quase uma coisa inexplicável. E uma coisa que eu quero olha aí, talvez não tenha nada a ver com tudo isso, mas eu achei importante pelo menos mencionar
é que o Digimon Vademon, que é um Digimon alienígena, se transforma em um Ebemon, que é a evolução dele, e também um Digimon alienígena, através de modificações que são feitas no corpo dele por algum grupo que vem do mundo real, e aparentemente tudo isso acontece dentro de um lugar chamado Área 51. Então eu acho Pô, que sabe o que podiam fazer? Podiam fazer que o vilãozão da saga do Império, tá ligado? De metal, no fim, não no fim, né? Mas em algum momento tem um Nanimon, tá ligado? Por trás, um Datamon, porque eles são psicopatas o suficiente pra algum deles pensar nisso, tenho certeza, mano. vocês conhecem muito bem sobre Área E aí, 51. aí revelam uma nova de evolução deles, tá ligado? Uma nova linha evolutiva só deles. E, porra, tá ligado? Robôzão E gigante. tudo mais, e devem entender mais ou menos o que tudo isso significa. Agora, se é o mesmo grupo de pessoas que está por trás do Império de Metal e do Crack Team e tudo mais, não tem como a gente saber. Mais uma vez, eu só achei interessante mencionar isso para vocês. Se a gente for então para certas partes específicas da franquia, Sword como, Digital por Wardo. exemplo, no mangá Digimon Next, naquela história a gente vê que cada um dos campos é representado por um certo emblema, um símbolozinho, né? Ó, vamos supor, ó, esse aqui, ó, é máquina, né? Esse aqui são os Dramons, né? Esse aqui passam os anjos, os celestiais, as bestas, certo? Os animais aquáticos. Isso aqui não faz ideia. Os pássaros, sei lá. Isso aqui, os insetos, não sei. O Império de Metal também tem o seu próprio emblema. Então é interessante como isso funciona. Lembra bastante um jogo Esse é o de Barbamon, videogame, né? por exemplo. Ou algo que a gente veria em Pokémon, por exemplo. E isso daí serviria para quê? Talvez apenas para mostrar de qual campo é cada Digimon e mostraria vantagens e desvantagens. Lembra bastante um jogo mesmo, né? No mangá Digimon Next, por exemplo, isso foi usado para trazer à tona uma criatura extremamente poderosa, que era uma mistura de vários campos diferentes e forças diferentes e por aí vai. Então é interessante que mesmo sendo basicamente um grupo, um organismo quase vivo assim, né, que se move sobre ordens de alguma coisa, ainda assim tem um símbolo e o mundo digital, pelo menos alguns mundos digitais considera como se fosse uma espécie de atributo também, que é usado para fortalecer e enfraquecer certos Digimons. Então, bem legal aí. Então, depois que arte da bonita, gente caralho. analisar todas essas informações, porque é basicamente tudo que a gente tem. Mas o não tem metal muito mais tirando a mão muito coisas, tá? feio, meu Deus do Eu céu. também tô aprendendo bastante com esses assuntos aqui, para vocês terem uma noção. Eu chego à conclusão de que é basicamente Dragonlance, um Império de time Metal. que tá tentando, de alguma maneira, tomar o controle do mundo digital. Pelo menos é o que parece. Senão eles não precisariam estar criando todas essas coisas. Talvez, se eles forem um time um pouco melhor, seja alguma coisa que tenha a ver com proteção, né? Mas vai saber. O metal é uma São minha mão, mano. humanos Agora que eu vi ele estão aqui no fazendo meio. essas coisas aí, a gente já teve vários humanos bem do mal que apareceram em Digimon e que tinham ideias de certa forma semelhantes, né? Então eu fico imaginando se um Digimon como o Ultimate Brackmon, que é Caraca! literalmente um colosso no formato de... Calma, a gente enfrentou esse bicho no Next Order, né? Não foi ele que a gente enfrentou? Mas acho que eu só vi o pescoço dele pra cima, né? Eu não vi o resto do corpo. de um dinossauro fábrica Ai, que saudade de jogar Next Order. Porra, foi o melhor jogo do Digimon que a gente jogou, mano. que anda por aí precisando de turbinas Tem que jogar pra DLC, né, levantar mano? as próprias pernas, não seria Times uma Strange, coisa isso aí. feita pra destruir. Eu falei errado, eu tava falando outro jogo ou foi impressão minha? Eu tô falando do Times Strange, né? Eu tava falando o nome de outro jogo? Destruição e não pra salvar os outros ou produzir algo construtivo pro mundo digital. Eu tava? Vai saber. Caralho, bem que eu achei que eu tava. Caralho, mano, acho que eu tô falando besteira, É mano. interessante. Esse é basicamente um desses campos. Então, sempre que você ouvir alguém falando, olha, esse Digimon pertence ao campo Metal Empire, o Império de Metal, vocês sabem que E uma coisa, ó, tá registrado, tá no YouTube, né? Tá lá no Hanzin Games. Eu não sei se teve algum outro criador de conteúdo no Brasil ou no mundo que zerou Times Strange sem perder nenhuma vez. Cara, até hoje eu nunca vi
o que acontece quando dá game over, quando você perde uma luta. Até hoje eu não sei o que acontece, mano. A gente não perdeu uma luta nesse jogo. Nunca. Um pouco a ver com essa história. Chegamos perto várias vezes, mas nunca perdemos. Eu nem sei como é a tela de game over. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo que eu falei sobre o Império de Metal. Eu gostei muito de estar fazendo esse vídeo. Como eu disse, fazia bastante tempo que eu não trazia um conhecendo alguma coisa pra vocês. E eu vou fazer para todos os outros. Pô, mas aí, cara, essa parada do Império de Metal é muito interessante, cara. É muito interessante, cara. Eu queria, porra, vai dar trabalho do caralho. Mas, tipo, juntar toda essa mitologia de Digimon que existe, que, tipo, pum, e explorar isso de fato, tá ligado? Tipo assim, não dar tanta ênfase assim aos humanos, mas, sabe, falar um pouco mais sobre isso. Tem muita coisa que é, entre aspas, canônica, que tá ali como é que fala? Na lore de Digimon, né? Independente do mundo. E não abordam isso em anime nem porra nenhuma, ó. Igual esse textão que o Tigres acabou de mandar, que eu vou ler agora. Além dos campos que eu citei, existem os espíritos da natureza. Feras humanas e habilmente de campos abertos. Rugido do eu não consigo falar. Tá foda hoje. Rugidos do dragão, dragões, répteis, usuários de fogo, tropas da floresta, habitantes das selvas fechadas, especialmente insetos, os destruidores de vírus, seres sagrados e heróis da justiça, campos desconhecidos, mutantes e anomalias. Ah, a gente já viu um desses aí, principalmente no Ghost Game, né? E a área escura, ou literalmente bichos vindo do submundo, né? Seria top se o próximo anime de Digimon mostrasse mais isso, né? Pô, a gente vai ter que fazer isso, mano, nós aqui. Eu, você, quem gosta de Digimon, vamos ter que fazer isso nós mesmo, mano. Porque os caras não fazem. 25 anos aí, mano, de Digimon, os caras nunca fizeram isso, velho.